Olá, um grande bom dia a todos, bem-vindos ao Portal Química e hoje iremos para uma entrevista no Colégio CEP de Fazenda Rio Grande entrevistar uma grande cientista, uma grande professora de Química sobre os alcoóis. Mas antes de irmos para essa entrevista, vamos explicar um pouquinho sobre o que são alcoóis. Os alcoóis, eles podem ser classificados em três tipos principais: alcoóis primários, alcoóis secundários e alcoóis terciários. A classificação é baseada no número de grupos hidroxila ligados ao carbono central. Os alcoóis primários possuem um grupo hidroxila ligado a um carbono que está ligado apenas a um outro grupo carbonila. Os alcoóis secundários possuem um grupo hidroxila ligado a um carbono que está ligado a dois outros grupos carbonila. Já os alcoóis terciários possuem um grupo hidroxila ligado a um carbono, que está ligado a três outros grupos carbonila. Essa classificação é importante porque influencia as propriedades físicas e químicas dos alcoóis, como solubilidade em água e reatividade. Agora eu vou falar um pouco sobre a nomenclatura dos alcoóis. A nomenclatura dos alcoóis é baseada na nomenclatura dos hidrocarbonetos, com a adição do sufixo OL para indicar a presença do grupo hidroxila. Para nomear um álcool, é necessário identificar a cadeia principal de carbonos que contém o grupo hidroxila e enumerar os carbonos para indicar a posição do grupo. Em seguida, adiciona-se o prefixo correspondente ao número de carbonos na cadeia principal, seguido do sufixo OL. Por exemplo, o álcool com uma cadeia de 2 carbonos é chamado de etanol, enquanto o álcool com uma cadeia de 3 carbonos é chamado de propanol. Agora falando sobre as reações dos alcoóis. Elas incluem a oxidação, esterificação e desidratação. A oxidação converte o grupo hidroxila em aldeóides, ácidos carboxílicos ou cetonas. A esterificação forma estéreos pela reação com ácidos carbolíxicos. A desidratação remove uma molécula da água, formando alcenos ou alcinos. Cada reação tem suas condições específicas e produz diferentes produtos. É um assunto realmente muito interessante. Agora vamos com a nossa jornalista Jaqueline ao Colégio CEP de Fazenda Rio Grande para realizar uma entrevista com uma cientista famosa que está no local. Isso mesmo, Verônica, estamos aqui no Colégio CEP de Fazenda Rio Grande para fazer uma pesquisa com a pesquisadora e cientista chamada Laura. Ela está fazendo uma pesquisa sobre funções orgânicas, mais especificamente alcoóis. Bom dia, Laura. Bom dia. Então, você aceita a gente fazer algumas perguntas para você? Claro. A primeira pergunta é: quais as aplicações industriais dos alcoóis? Os alcoóis, eles têm diversas aplicações dentro da indústria, incluindo como solventes, combustíveis, intermediários da produção de produtos químicos e também produtos para higiene pessoal. Sim. Uma coisa muito importante, gente, vocês saberem. A segunda pergunta é: como os alcoóis afetam o corpo humano quando consumimos? Como o álcool etílico etanol? Isso. O etanol, ele é presente em bebidas alcoólicas, ele afeta o sistema nervoso central, levando a efeitos como relaxamento, desinibição em excesso e intoxicação. Se consumido em grande quantidade, pode causar danos ao fígado, entre outros problemas de saúde, pode até estar gerando a morte. Muito importante sabermos disso. A terceira pergunta é: quais os métodos comuns de produção de alcoóis, como o etanol? O etanol, ele é frequentemente produzido por fermentação de açúcares, como encontrados em grãos e frutas, utilizando leveduras, que são fungos. Além disso, a destilação é usada para purificar o etanol. Outros alcoóis podem ser sintetizados por meio de diferentes processos químicos. É variado. Uma coisa muito importante também saber. A próxima pergunta é: quais são os riscos associados ao manuseio de alcoóis, especialmente em ambientes industriais? Então, os riscos incluem inflamabilidade, porque pode estar gerando um certo fogo ali, querendo ou não, toxicidade e também o risco de intoxicação. É essencial estar seguindo todos os procedimentos de segurança. Sim, muito importante. A última pergunta é: como os alcoóis estão contribuindo para buscar por fontes de energias mais sustentáveis? Alguns alcoóis, como o etanol, ele é usado como um biocombustível.
sendo produzido a partir de matérias-primas renováveis, como plantas. Isso contribui para a redução de dependência de combustíveis fósseis e ajuda na busca por fontes de energias mais limpas e renováveis. Então é isso, gente. Ficamos para entrevistar a professora Emily, professora de Química. A gente vai fazer umas perguntinhas para ela. Bom dia, professora. Bom dia, querida. Então, a primeira pergunta é: qual é a estrutura química básica de um álcool? Então, os alcoóis, eles têm a estrutura básica de uma cadeia carbônica e no final da cadeia carbônica a gente vai ter o grupo hidroxila, que é o OH. Então, essa é a estrutura básica do álcool. A segunda pergunta é: o que diferencia um álcool primário de um álcool secundário? Então, a principal diferença deles vai ser, na verdade, o carbono que ele está ligado. Então, se ele estiver ligado a um carbono primário, ou seja, um carbono que só está ligado a um outro carbono, né, um único carbono, ele é um carbono primário, ele vai ser um álcool primário. E se estiver ligado a um carbono secundário, ele vai ser um álcool secundário. Então, é sempre com relação à cadeia carbônica em si. Então, o carbono que ele está ligado. A terceira pergunta é: quais são as aplicações mais comuns dos álcoois na indústria? Então, a gente vai ter o nosso principal componente dos alcoóis, o etanol. Ele é o mais famoso, mais usado e é a aplicação, né? Isso, A gente vai ter a aplicação do álcool em vários processos produtivos, né? Eu vou pensar ali, principalmente, vão consumir o álcool em si. Tanto você fazer a fabricação do álcool, que a gente tem uma quantidade... o Brasil tem um consumo de etanol bem alto, né? A gente é um dos principais produtores de etanol aqui no mundo, na verdade, até. O nosso álcool vem da cana-de-açúcar. Então, a gente tem tanto a produção de álcool, quanto o álcool ele é gerado dentro do processo produtivo. Então, vou pegar uma indústria cervejeira, uma indústria cachaça, bebidas alcoólicas em geral. Então, eu tenho o álcool sendo usado mais nisso. Mas também temos outros produtos que vão usar álcool na sua composição. Então, indústria de cosméticos, indústrias de produtos de limpeza, até medicamentos também podem usar álcool. A gente usa muito álcool para esterilizar coisa. Então, a gente teve agora uma demanda muito alta no sentido de álcool 70, né? Sim. Mas o álcool é muito amplamente utilizado. A gente usa na nossa casa também, né? Sim, então, bastante. A quarta pergunta é: como os álcoois são produzidos por meio da fermentação? Então, esse é bem interessante porque a nossa grande produção de álcool, ela vem de processos biológicos. Até onde eu sei, a gente não tem um processo que a gente consiga produzir álcool sem ser esse processo biológico. Desconheço de outro processo que possa produzir álcool. A gente usa ele sempre na produção biológica. Inclusive, estou fazendo aqui no laboratório o experimento com a Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura, né, a fermento biológico, e ela é grandemente usada para fazer o álcool que a gente tem. Então, o nosso etanol que a gente gera com a Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento. Ele é um processo onde você tem o consumo da glicose, né, então do açúcar. Então, para fazer etanol, a gente vai usar cana-de-açúcar. Para fazer cerveja, a gente vai usar trigo, como que é? Cevada, né, o que você quiser, ou vinho. Vou fazer vinho, vou usar a glicose da uva. Os bichinhos consomem, então eles vão se alimentar daquele açúcar, e no processo de respiração anaeróbica, então, ou seja, sem a presença do oxigênio, eles vão gerar álcool. Se eu fizesse esse mesmo processo com a utilização de oxigênio, então um processo aberto, um processo aerado, eu não teria geração de álcool, eu teria geração principalmente de CO2. Então, você tem essa mudança. Então, é assim que é feito. A gente pega os bichinhos, dá o açúcar para eles vão consumir e vão gerar o álcool pra gente. Então, daí assim a gente tem álcool. Quais são as propriedades físicas típicas dos álcoois? Então, eles são bem caracterizados pelo ponto de ebulição deles. Eles têm um ponto de ebulição menor do que o da água, então é uma característica muito fácil, que a gente consegue fazer destilação facilmente deles. Então você pega lá uma mistura, vou fazer cachaça mesmo, que a gente vai fazer cachaça destilada, né, vodka, qualquer coisa assim, né, que são os destilados.
a gente vai fazer o processo de separação da água com o álcool, por causa de diferença de ponto de ebulição. Então, essa é a principal característica deles, que eu acho bem marcante deles. Outra característica interessante, a solubilidade. Então, eles podem ser solventes. Acho que essas são as principais, assim, que eu tenho. E até por eles serem polares, né? Então eles têm uma boa solubilidade em água, vai ter, tanto é que a gente faz mistura, mas eles vão também fazer uma boa solubilidade em algum outro componente que seja polar também. Então é um bom solvente também. Por isso que a gente usa ele como veículo em várias coisas também. A próxima pergunta é: quais são os principais riscos à saúde associados ao consumo excessivo de álcool, como o etanol? Então, o mais usado, né, na verdade, é o etanol. A gente vai ter outros álcools, mas o principal que a gente vai ter vai ser o etanol. E ele vai estar bastante associado ao alcoolismo. Então, consumo excessivo vai trazer danos à saúde, principalmente ao fígado, né? Porque vai metabolizar essa toxina, né? Porque ele é tóxico no nosso corpo. Então, a gente vai ter dependência, né? O alcoolismo. Esses são os principais problemas. E daí, qual que é o grande risco aqui que a gente tem também, que é até ficar sempre prestando atenção, é que a gente associa, como o álcool ele tá muito digerido na nossa sociedade, então você vai ter cerveja, tem vinho, tem, né, várias bebidas, e a gente não vê nem como uma droga, né? A gente não associa o álcool com droga, a gente associa como se fosse, é um álcool ali, não tem. Mas ele é uma substância psicoativa que vai te trazer mudanças de comportamento. E o grande problema também é a junção de álcool e direção, né? Então a gente tem esse problema muito presente na nossa sociedade e causa acidentes. E o consumo excessivo vai trazer problemas tanto para o consumidor quanto para a família dele, né? Então a gente vai ter esses problemas associados. Mas é mais isso que a gente tem. A última pergunta é: como os álcoois desempenham um papel na produção de produtos de cuidados pessoais, como perfumes e locações? Então, como a gente falou, o álcool ele é mais volátil que a água. Então acontece que ele vai, igual você vai limpar a casa, né? Você passa o álcool, ele evapora muito rápido. Então até uma tática, eu não quero deixar meu chão tão molhado, passo com um pouco de álcool junto, vai ajudar a evaporar mais rápido esse meu líquido no chão. Ele vai fazer a mesma coisa na nossa pele. Então eu dou um veículo ele vai ser como um veículo, então um solvente, eu vou passar a fragrância. Ele tem um pouquinho de álcool, e ele evapora, seca o seu perfume, só que ele fixou a fragrância. Então você não fica com o pescoço molhado. Imagina você pingar ali uma coisa seja com água. Você vai ficar com o pescoço pingando e ele vai demorar muito mais para evaporar. Então ele é bastante usado para veículo, para poder, tendo em vista essa evaporação dele mais rápida. Então essa é a principal utilização. Solvente em geral, assim, é por isso que a gente usa bastante álcool na indústria. Tem outras aplicações, mas essas são as principais. E é isso, gente. Obrigada, prof. Nada, gente. Foi um prazer.